Olá pessoal, tudo bem? Queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre o que e como avaliar na educação infantil, né? Só que agora eu quero falar para vocês em tempos normais, não em tempos de aulas remotas e à distância, né? No cotidiano de aulas presenciais na educação infantil. Como que o professor pode efetivamente avaliar e o que que ele precisa avaliar? Então, assim, basicamente, a avaliação da educação infantil se dá através da observação do professor em relação às atividades que ele propõe para as crianças. E aí tem uma questão que precisa ser bem clara aqui. O professor da educação infantil, assim como em outros, mas especificamente na educação infantil, ele precisa ter muito claro o que que ele está propondo e qual é o objetivo dele em relação àquela atividade. Lembrando que a maioria das atividades, ou né, quase todas elas, para não dizer 100%, as crianças precisam executar elas de forma lúdica. Para a criança é uma brincadeira, para o professor é um ensino de algum objetivo que ele está se propondo a ensinar. Então a criança aprende na educação infantil brincando o tempo todo. Só que essas brincadeiras são organizadas pelo professor de uma forma didática, de uma forma planejada, e o papel do professor na educação infantil, atualmente, ele passa por um papel de mediador, sim, porém, um planejamento na educação infantil, ele não pode ser um planejamento estritamente fechado, porque quando você propõe uma brincadeira para as crianças, você não tem exatamente a certeza de como ela vai se dar. Então, você sabe como ela vai começar, mas você não sabe exatamente como ela vai terminar. Então, isso é importante de observar no dia a dia, e aí a observação para fazer essa avaliação, ela vai virar em torno de como vai se dar esse processo e do que você planejou. Então, o professor vai fazer essa observação é, de grupos grandes, do grupo todo. Num outro dia, ele vai focalizar num grupo menor. Num outro dia, ele pode focalizar num indivíduo, numa criança, porque assim ele vai conseguir ter uma noção melhor de como é que as crianças estão se desenvolvendo. Porque, e a parte do que avaliar está relacionada aos campos de experiência e aos objetivos de aprendizagem que a gente tem na BNCC. Então, basicamente, é isso que ele tem que avaliar, né? E para avaliar isso, ele precisa propor situações de aprendizagem onde esses objetivos de aprendizagem é, sejam colocados em jogo para as crianças, tá certo? Então, basicamente é isso. Porém, como é que ele vai fazer essa observação, né? Ele tem que fazer a observação, como eu já disse, dos grupos menores, dos indivíduos, mas ele não basta só observar, ele precisa também fazer o registro disso. Porque se ele não registrar, como é que ele vai lembrar de todas as circunstâncias da evolução da criança? Chega lá no final do bimestre, eu preciso ter uma linha temporal de evolução da aprendizagem das crianças, e sem o registro fica difícil. Esse registro ele vai se dar de que maneira? É, Principalmente através da escrita, né? Eu vou registrar tudo o que aconteceu com as crianças todos os dias? Não, obviamente. Eu vou registrar o que foi mais relevante que aconteceu no grupo naquele dia, o que foi mais relevante que aconteceu com determinada criança naquele dia ou com algumas crianças naquele dia, né? Por que que a gente fala de observar os grupos também, além dos indivíduos? Porque muitos dos objetos de aprendizagem que estão colocados na BNCC dependem da relação dos grupos entre as crianças, não é uma aprendizagem individual, tá certo? Então é importante você fazer esse registro, mas existem outras maneiras também, né, de fazer esse registro. Por exemplo, tirando fotografias, fazendo filmagens. Então, o ideal é montar uma espécie de um portfólio onde o professor possa registrar manualmente, tirar ou fotografia ou guardar as atividades mais relevantes das crianças para poder fazer uma linha temporal no final disso tudo, né? E lembrando que a avaliação na educação infantil nesse ponto, ela precisa estar conectada, então, com os objetivos de aprendizagem e ela é também uma necessidade legal. Eu não tenho a intenção de aprovação ou de reprovação, isso não existe na educação infantil, na minha opinião, não devia existir nem no ensino fundamental, mas enfim. E
o que que vai acontecer? Ele vai, mas o professor precisa saber porque ao longo das atividades ele vai realocando a sua didática, ele vai reorganizando as suas atividades, as suas propostas, de maneira que todas as crianças possam aprender. Então, por exemplo, se tem uma criança ali que não está se envolvendo com as propostas da maneira que o professor está fazendo, ou com um determinado grupo, então o professor vai fazer alguma outra movimentação estratégica, onde ele vai tirar aquela criança, de repente, de um grupo que ela não fluiu a coisa, trazer ela para um outro grupo. Então, todas as atividades da educação infantil precisam de uma observação e de uma mediação proativa do professor o tempo todo, tá certo? Basicamente, a ideia de avaliar fica pautada nessas questões, tá bom? Então, é só assim, um vídeo mais curto, porém a intenção de a gente pensar um pouco em todos esses conceitos, beleza?